Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria dividir com vocês algumas dicas de maquiagem que eu acho que fazem bastante diferença no resultado final da minha maquiagem. Não necessariamente são coisas que eu uso no dia a dia, são truques que eu uso quando eu quero uma maquiagem ou que dure mais ou com um acabamento mais bonito, uma coisa mais polida. E são coisas que definitivamente não são revolucionárias, são coisas bem simples, vocês vão ver, mas são coisas que eu tenho certeza que elas ou me economizam tempo ou elas me dão um resultado mais bonito. Se vocês já batem cartão aqui no meu canal, vocês vão ver que são coisas que eu sempre faço nos vídeos de Se Arruma Comigo, mas eu nunca parei, nunca dediquei um tempo pra falar sobre elas, ou mesmo na hora que eu tô fazendo, eu nunca falo sobre elas, porque são coisas que estão tão incorporadas na minha rotina que eu acabo que passa desapercebido, mas eu achei que ia ser legal juntar tudo num vídeo, porque eu acho que tem coisas que podem ajudar vocês também. A primeira dica que eu tenho pra contar pra vocês é sobre multi-priming, que é usar mais de um primer na mesma maquiagem. Primer, eles têm várias funções, eles podem ser pra hidratar, pra iluminar a pele, pra controlar a oleosidade, pra deixar os poros menores, e não necessariamente a gente tem a mesma necessidade no rosto todo. Eu, por exemplo, não gosto de passar um primer matificante no rosto inteiro. Eu posso até usar uma coisa na zona T, porque é onde minha pele costuma ser mais oleosa, mas no rosto inteiro, pra mim, não faz sentido, porque a região, o perímetro do meu rosto, ele não precisa de ter controle de oleosidade. Eu, inclusive, gosto que ele fique mais com aquele viço natural. Então, o que eu gosto de fazer é usar dois primers diferentes no mesmo tipo de maquiagem. Eu uso um primer iluminador no perímetro do meu rosto e um primer para diminuir os poros no centro do meu rosto. Pode parecer que é uma coisa que vai tomar muito tempo e tal, mas faz total sentido e no resultado final da maquiagem isso faz bastante diferença. A segunda dica ela é direcionada para quem tem pele oleosa, que é assentar skincare antes de fazer a maquiagem. A gente tá bem acostumado a assentar o pó e a base no final da maquiagem, mas faz bastante diferença se você começar com uma pele mais sequinha. Depois que você fizer toda a skincare, já hidratante, protetor solar, tudo, você passa uma leve camada de pó translúcido, bem fininha. Não pode ser tipo um pó muito grosso, nem muita quantidade, porque senão sua cara vai ficar bem cake. Uma quantidade bem fininha, com um pincel fofinho, pra dar uma secada, e esse pó ele vai ficar por baixo da base e durante o dia ele ajuda a controlar a oleosidade também, então não fica aquele molhadinho do protetor, aquele molhadinho do protetor solar, não fica. Então quando você aplica a maquiagem, a sua pele tá mais sequinha. De novo, isso é uma técnica que você tem que ir testando pra ver como ela funciona pra você, porque a primeira vez que eu fiz ficou horrível, porque eu pus muito pó, eu não sabia como aplicar, então tem que ser leve e não é todo pó que funciona. É uma pincelada de pó para absorver aquele excesso de umidade e hidratante que tem ali, para você depois vir com a maquiagem. E faz muita diferença na duração e no controle de oleosidade durante o dia. Terceira dica é meio que um combo de dicas que tem a ver com a maquiagem dos olhos. Por muito tempo, eu fui o tipo de pessoa que fazia primeiro a pele e depois os olhos. Principalmente porque eu não fazia nada muito elaborado no olho. Eu passava um bronzer no côncavo, um brilho na pálpebra no máximo. Mas conforme eu fui me interessando mais por sombra e querendo testar várias paletas, eu percebi que era muito mais fácil, fazia muito mais sentido pra mim fazer primeiro os olhos, depois a pele. Porque a pele fica mais bonita, você consegue começar a pele com uma tela em branco, não é aquela coisa que fica tudo suja, tudo caída. Por isso que eu falo muitas vezes que eu não me importo se a sombra cai, se a sombra esfarela, porque eu sempre vou fazer a pele depois. Então o que eu gosto de fazer? A primeira coisa é fazer a sobrancelha, porque eu acho que se eu faço a sobrancelha primeiro, eu uso muito menos sombra, fica uma coisa mais intensa. Então isso já é uma quarta dica. Faça o seu olho depois de você fazer a sobrancelha, principalmente se você for como eu e não tiver muita sobrancelha. Pra mim, fazer a sobrancelha e não fazer faz muita diferença. E eu já percebi que quando eu faço o olho com a sobrancelha feita, fica um olho mais natural, um olho menos intenso. Mesmo que forem colorido ou cores mais intensas, parece que eu uso menos. Então a ordem que eu faço eu faço o preparo da pele, faço minha sobrancelha e aí eu vou fazer os olhos. E aí uma outra dica que eu gosto de fazer também é usar aqueles eye patches, que são aqueles papeizinhos que você coloca aqui, que tem skincare. Normalmente eles são ou pra hidratar a área dos olhos ou pra desinchar. E eu acho que isso faz bastante diferença, porque além de já dar um booster na hidratação dos meus olhos, que é uma área que é mais ressecada, ele me ajuda, ele me dá um alinhamento aqui que me ajuda a criar o formato do olho. O patch que eu gosto de usar é de uma marca que chama Skin Iceland, e eu sempre gosto de deixar ele na geladeira. Quando eu ponho, ele dá uma geladinha aqui, o simples fato dele estar mais gelado já dá uma desinchada no meu olho. Mas se você não quiser usar o patch, não tem problema. Uma outra dica que eu dou pra você, nesse caso, se você não quiser usar, é você fazer o olho sem o patch. E quando você for limpar embaixo dos olhos, em vez de você usar um lencinho ou de remover maquiagem convencional,
pega um pedacinho de algodão, põe um pouco de hidratante e remove com o hidratante. Porque esses lencinhos de remover maquiagem, eles são bem abrasivos, assim, eles não são gentis com a pele, porque ele justamente quer limpar e quer tirar a impureza. Então, se você passar ele, você vai tirar toda aquela hidratação, toda aquela coisa boa que você precisa pra ter por baixo da maquiagem, você vai tirar. Então, pega um algodãozinho, põe um pouco de hidratante que você usou no rosto mesmo e limpa aqui embaixo. Você vai tirar essa maquiagem que caiu na sua pele e você ainda vai dar uma hidratação extra. A próxima dica, ela ainda tem a ver com a maquiagem do olho e é aplicar o corretivo aqui no cantinho interno do olho. Eu, pessoalmente, eu sempre uso o corretivo como primer. Eu escolho um corretivo que é mais sequinho, não dá pra ser um corretivo muito emoliente, senão a sombra vai acumular. E eu passo ele desde aqui do cantinho em toda a pálpebra. Assim, eu já consigo iluminar essa área aqui, que normalmente é mais escura, só com corretivo. Porque se eu deixar pra fazer isso depois com a base, eu não vou conseguir chegar aqui no cantinho, porque a sombra já tá pronta. Então eu já começo iluminando daqui. Uma outra dica que também tem a ver com usar o corretivo como primer é você assentar só a área do côncavo. Porque normalmente o que a gente costuma fazer é passar o primer ou o corretivo e pegar um pó e assentar tudo. Só que isso não faz muito sentido, porque se você deixar esse grudentinho do corretivo ou do primer para a própria sombra que você vai usar aderir, ela vai durar mais, ela vai ficar mais intensa. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de assentar só o côncavo, porque assim quando eu for esfumar o côncavo ele fica mais fácil, porque ele já tem uma camada de pó, e eu deixo a pálpebra sem assentar com pó, porque a própria sombra que eu for usar, ela já vai assentar e ela vai aderir, ela vai ficar muito mais intensa e vai durar muito mais durante o dia. A próxima dica tem a ver com a pele, que é fazer a tal da base reversa, que foi uma técnica que eu aprendi o ano passado, no finalzinho do outro, e eu acho que faz a maior diferença. Eu tenho um vídeo dedicado sobre isso, porque realmente é uma técnica que eu acho que todo mundo tem que aprender. A princípio parece que vai ser super assustador, que vai dar super errado, mas se você confiar no processo, fica muito bonito. Vai lá ver esse vídeo que eu explico mais em detalhes, mas basicamente a base reversa é você fazer o processo ao contrário. É você começar com corretivo, bronzer, blush, iluminador. E depois você vem com a base. Essa técnica você precisa usar produtos em creme, porque produtos em pó eles não ficam muito bonitos. Então você aplica todos esses produtos, iluminador, bronzer, blush e corretivo antes da base. Você vai ficar parecendo uma louca. Você esfuma com a Beauty Blender, tem que ser um produto que tem não pode ser um produto muito translúcido, senão quando você aplica a base por cima ele não aparece. Tem que ser um produto que tem uma certa opacidade. Depois você aplica a base, e aí vai ficar, esses produtos eles vão vir de dentro da sua pele, ele dá um acabamento incrível, muito bonito, ele dá uma uniformidade na pele assim que você não consegue com nada. Então é uma técnica que vale a pena, que você, a primeira vez que você for fazer, você vai estranhar, mas conforme você for aderindo a esse processo, você vai ver que faz a maior diferença. A próxima dica é meio que um adendo a essa base reversa, que é você assentar os produtos em creme com os mesmos produtos em pó. Isso faz o negócio durar o dia inteiro, ela trava a sua maquiagem no rosto o dia inteiro. O que isso significa? Depois que você aplicou esses produtos em creme, você vem com a base. É importante que quando você vai aplicar a base, você aplique a base com batidinhas, ou com uma esponja, ou com um pincel, mas com batidinhas, nunca em movimento circular, senão você vai mexer todo aquele produto que tá embaixo. Depois que você passar a base, você vem com os mesmos produtos e assenta tudo de novo. Então, onde você aplicou o bronzer cremoso, você vem e aplica um bronzer em pó. Onde você aplicou o blush cremoso, você aplica o blush em pó. Iluminador, a mesma coisa. Aí, a área do corretivo, você sela com um pó também. Então, você fazer esse sanduichinho de produtos faz durar muito mais tempo. Falando em assentar o corretivo com pó, uma dica que eu tenho pra vocês é fazer um semi-baking. Baking é aquela técnica que você põe um monte de pó aqui embaixo, você deixa lá cozinhando um tempão e depois você tira o excesso, que deixa a pele linda, maravilhosa, dura muito mais tempo. Mas se você passa de umidade, não dá pra você fazer essa técnica, porque se você tem um pouquinho de linha, essa técnica ela evidencia muito mais as linhas. Então o que eu descobri que faz muita diferença é fazer um semi-baking, que é você pegar um pouco de pó, você ainda assim aplica pó com a Beauty Blender. E uma coisa muito importante é você tirar todo o excesso de água da Beauty Blender. Então você envolve ela num papel toalha, tira todo o excesso de água e depois você com a Beauty Blender bem seca, assim, não seca, mas assim, sem excesso de água, você pega um pouquinho de pó e aplica embaixo dos olhos. Essa técnica ela é ótima, porque ela faz o pó entrar na sua pele, você não põe pó em excesso, ela fica bem bonita, mas sem enfatizar linhas e
deixar aquela pele com aquele jeito craquelado de muito pó. Uma outra coisa que também parece muito simples, mas que eu mesmo também sempre parece que esqueço de fazer essa etapa quando eu tô gravando, ou eu sempre tiro ela da edição porque eu acho que ela é muito básica, é você usar spray fixador durante a maquiagem. Principalmente se você tem a pele seca, usar spray fixador pode até substituir o pó. Spray fixador não necessariamente é qualquer tipo de spray de maquiagem, porque spray de maquiagem, assim como o primer, ele tem várias funções. O spray fixador que eu mais gosto é o All Nighter da Urban Decay. Eu nunca usei nenhum spray que desse tanta diferença na duração da minha maquiagem como esse da Urban Decay. Então eu uso ele em várias etapas da minha maquiagem. Eu uso ele antes da base, depois que eu passo a base, antes do pó, com certeza depois que eu finalizo minha maquiagem. Então spray fixador é uma coisa que a gente não dá muita bola, mas faz bastante diferença, desde que seja um spray fixador de verdade, não um spray iluminador, tipo da Laila B, que eu vivo falando dele. É um spray maravilhoso, mas ele não é um spray que necessariamente ajuda a minha maquiagem a durar mais. O da Urban Decay, sim, ele ajuda super a durar. Se você tem a pele seca, inclusive, você pode assentar a sua maquiagem com o spray, por exemplo. Você, depois que você termina a sua maquiagem, você espirra no seu rosto, seca ele com um leque ou alguma coisa e você, pronto, já assentou a maquiagem, você nem precisa usar pó. Spray fixador, achem um bom, porque ele faz bastante diferença. A próxima dica é sobre iluminadores. Se vocês acompanham esse canal, vocês sabem que se tem uma coisa que eu gosto, é iluminador. Porém, por incrível que pareça, muito iluminador, ele envelhece, ele deixa um aspecto pesado, ele deixa a pele pesada, não fica legal, minha opinião. O que eu gosto de fazer quando o assunto é iluminador e eu quero, tipo, uma coisa super intensa? Eu já falei isso várias vezes. Eu uso um iluminador mais delicado numa área maior do rosto. Um iluminador que ele é mais tipo um véu, ele não tem muita opacidade, ele é mais tipo um glow. Uso o glow no rosto inteiro praticamente. Todo o perímetro do meu rosto eu passo esse tal do glow. E aí com um pincel mais, um pincel menorzinho, mais concentrado, eu passo aquele bem intenso. Bem aqui no ponto mais alto da minha maçã. E aí eu vou colocar aqui uma comparação de iluminadores pra vocês verem as intensidades de iluminador que eu tô falando. Um é tipo um glow. E esses intensos que eu uso focado nesse target, assim, que eu quero o iluminador, são iluminadores bem opacos e bem intensos, que realmente se eu passar ele nessa área toda que eu passei o outro, fica super estranho, fica parecendo um alienígena, assim, brilhando mais que o sol. Então, também essa coisa de usar dois iluminadores, eu acho que você faz essa camada de iluminadores que ele não só fica mais bonito, mas ele dá uma certa dimensão pro rosto também, porque você vê que tem, tipo, duas coisas acontecendo ali. Então, acho que é uma dica bem boa também. A próxima dica que eu tenho pra vocês é uma coisa que eu sempre faço, mas é o que eu acho que eu nunca falei aqui no meu canal, que é o buffing. Que é você pegar um pó finalizador, que é um pó diferente do pó que você usou pra assentar a base, é um pó finalizador, e você passar por cima de toda a maquiagem que você aplicou. Você já aplicou bronzer, iluminador, blush, tudo. Tudo em pó, já acabou tudo. Já aplicou, assentou a base com pó. Aí você vem com um pincel, que o que eu mais gosto de usar, por acaso, tá na minha frente, que eu acabei de usar, é esse aqui da Sonia D. Mas tem que ser assim, um pincel de topo reto, macio e não muito denso. E aí eu venho com o pó que eu mais gosto de usar pra fazer o buffing são os pós da Hourglass, mas tem alguns outros que funcionam também. E aí eu pego o pó e eu venho aqui e misturo tudo. É como se eu quisesse pegar todos os produtos que eu pus, todas as etapas, todas as camadas, e mistura tudo. Isso dá um efeito, aquele efeito airbrush, aquele efeito de blur que faz no Facetune, sabe? De dar um blur em tudo. Essa técnica, sério, ela muda muito também. Eu acho que são as duas coisas que mais mudaram o acabamento da minha maquiagem, foi a base reversa e o buffing. Quando você faz esses dois juntos, é tipo, sabe, parece que você fez um Photoshop na vida real. E aí a última técnica que eu tenho pra contar pra vocês é uma coisa muito simples, nem tem a ver especificamente com técnicas de maquiagem ou um produto em si, mas é sobre o espelho. Eu tenho hipermetropia, eu tenho miopia, eu tenho astigmatismo, eu tenho tipo 8 graus de óculos, então pra mim maquiar sem óculos é muito difícil. Eu tenho que pôr o espelho muito perto pra ver o que eu tô fazendo. O problema de pôr o espelho muito perto é que você tá focada num espaço muito pequeno do seu rosto e você não tá vendo todo o que você tá fazendo. E aí, às vezes, quando você tá olhando de perto, você fala, nossa, tá lindo, nossa, esse formato dessa sombra tá maravilhoso. Mas aí, quando você vê o todo, tá super estranho, não tá harmonioso com o resto do rosto. Então, é muito importante você ter sempre a visão geral do que você tá fazendo. Se você, como no meu caso, não enxerga ou, sei lá, por qualquer outro motivo, precisa ter o espelho perto de você, porque eu preciso disso, tenha um atrás, que você sempre pode, tipo, deixar de olhar nesse foco e olhar no geral.
isso faz muita diferença. Primeiro, ninguém vai olhar sua maquiagem aqui. Ninguém vai olhar, sabe, tão de perto. E segundo, que quando você tem uma visão geral do todo, as coisas se tornam muito mais harmoniosas. Então é isso, essas são as dicas que eu tinha pra contar pra vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês já fazem algumas dessas técnicas, ou se tem alguma coisa que você pensou ao longo do vídeo que também é uma coisa simples que você faz, que faz bastante diferença. Me conta aqui pra eu incorporar na minha rotina também. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um joinha se você gostou desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver no canal. E é isso, se inscreva no canal, a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Oh my God, you're done. Yes. Now you can play with me. Yes.